Olá, então hoje nós vamos falar sobre distrofia de cones e também sobre distrofia de cones e bastonetes, né? Basicamente, então, trata-se de um tipo de doença genética ocular afetando a retina, especificamente os fotorreceptores denominados cones, né, nas distrofias de cones. E nas distrofias de cones e bastonetes, os cones também são afetados primordialmente, mas os bastonetes passam a ser afetados secundariamente mais tarde na evolução da doença. As distrofias de cones, elas têm algumas características importantes e bem marcantes em relação ao sistema visual. Então, basicamente, o que acontece? Os nossos cones são células, são fotorreceptores, como o próprio nome diz, recebem a luz e começam a processar esta luz, fazendo a transdução da energia luminosa em energia elétrica. Basicamente, a diferença dos cones para os bastonetes, que também são fotorreceptores, acontece em relação à intensidade da luz que é captada por um fotorreceptor ou por outro fotorreceptor. Os cones são especializados na captação de luzes mais intensas, de luzes mais fortes, de luzes mais brilhantes. E os bastonetes, em contraposição, são especializados na captação de luzes mais fracas, menos intensas, né? Então, se eu tiver num ambiente mais claro, mais iluminado, num ambiente chamado então de um ambiente fotópico, os cones estarão trabalhando com mais intensidade. Já num ambiente mais escuro, né, chamado um ambiente escotópico, os bastonetes é que estarão trabalhando ali de maneira primordial. E no ambiente intermediário, os dois tipos de fotorreceptores estarão trabalhando em conjunto, chamado de um ambiente mesópico, nem fotópico, nem escotópico, um ambiente, um meio termo, uma meia luz. Nosso sistema visual, então, em relação à captura de luz, ele faz essa transição entre a situação fotópica e a situação escotópica, passando pela situação mesópica. Então eu transito de um momento claro, iluminado, com os meus cones bem ativados, bem ativos, para uma situação que vai caminhando lá para o mais escuro, onde os bastonetes começam a se ativar e os cones começam a se desativar. Numa situação de distrofia de cones, eu terei problema no ambiente mais claro. Então, que tipos de problemas eu enfrentarei num ambiente mais claro? Fotofobia, ou seja, a palavra significaria medo de luz, não é medo, né? É uma intolerância à claridade. Às vezes a intolerância pode ser tão grande que eu posso passar a ter, em função das terminações do nervo trigêmeo, eu posso ter fotodínia, né? E aí isso significaria dor à claridade, mais até do que a intolerância à claridade, dependendo da gravidade da minha e do tipo da minha distrofia de cones. Além disso, no ambiente claro, eu faço a leitura, né? Então a minha visão de detalhes, minha capacidade de discriminação de detalhes, que nós chamamos em oftalmologia de acuidade visual, também fica diminuída nas distrofias de cones. Os cones é que capturam essas imagens detalhadas e bem iluminadas. A distrofia de cones, a minha capacidade de discriminação também cai. Além disso, a capacidade inicial ali da discriminação das cores, das tonalidades, também é feita inicialmente pelos cones, né? Então, se eu tenho uma distrofia de cones, a minha capacidade de distinguir tons próximos, né, também começa a ficar afetada, não é? E, obviamente, os cones na nossa retina, aqui eu tenho duas fotografias de dois pacientes diferentes,
com distrofias de cones diferentes, por genes diferentes, né? Então nós observamos nessas fotos de fundo de olho, né, que a parte central da retina, né, ela é onde a gente consegue ver mais alterações. E aqui também. E nessa região mais central é onde habitam, onde os cones se localizam. E na região ao redor da região central e mais perifericamente também, nós encontramos os bastonetes. Então a visão central fica comprometida, né, toda vez que eu tenho uma distrofia de cones, né? Então no nosso campo visual, né, campimetricamente falando, seria a parte central que estaria afetada. Ou seja, resumindo, eu tenho fotofobia ou fotodínia, mais do que a fotofobia, eu tenho baixa acuidade visual, eu tenho alteração na visão de cores e eu tenho um escotoma central, uma mancha na visão central, um borrão na visão central, né? É uma situação onde o paciente tem que muitas vezes virar um pouquinho o olho para posicionar a retina mais lateral a essa região central para poder enxergar um pouco melhor. Então, muito comum na ectoscopia, ou seja, na visualização ali externa do paciente, né, que ele tenha um pequeno desvio ali do olhar para nós. Então, quando a gente olha no olho do paciente com distrofia de cones, na realidade ele não olha no nosso olho, parece que ele está olhando um pouquinho para o lado, né? E de fato o olho dele está direcionado um pouquinho ou para o lado direito ou para o lado esquerdo, porque ele está desviando a região afetada e colocando ali no centro na frente dele uma região da retina ao redor ali da região central, da região afetada em função da distrofia de cones. Um pequeno barulho, tecnologia é assim mesmo. Mas, então, continuando. A distrofia de cones, ela tem essas características. E agora, como é que a gente pode, então, ajudar o paciente? Né? De que maneira nós podemos tratar o paciente que tem distrofia de cones? Então, é uma alteração genética. Eu teria que, para curar a doença, nós teríamos que tratar e fazer, por exemplo, uma terapia gênica e inserir um gene correto, um gene sem mutações, para que aquela retina talvez voltasse, ou melhor, para que aquela retina passasse a funcionar sem alterações. Mas isso ainda não está disponível. Existe terapia gênica para um tipo de distrofia, para o gene RPE65, mas para as outras dezenas de genes, para a esmagadora maioria das outras distrofias de cones, nós não temos ainda terapia gênica. Isso não significa que não exista tratamento. Isso não significa que nós não possamos fazer algo benéfico para o paciente, né? Nós não poderemos curar uma distrofia de cones em definitivo, mas o paciente pode melhorar substancialmente a sua qualidade de visão e, por conseguinte, a sua qualidade de vida, né? Então, algumas medidas que nós podemos tomar para ajudar o paciente. A entrada da luz, né? Então, nós estamos falando de cones, que são fotorreceptores. Fotorreceptores estes que, como o próprio nome diz, eles começam a entrar em trabalho, em atividade laboral na hora que a luz chega, na hora que a luz bate aqui. Então, na hora que a luz penetra, na hora que a luz chega aqui na retina, o fotorreceptor é obrigado a trabalhar. Só que é um fotorreceptor distrófico. Ele tem uma falha no seu desempenho, uma falha no seu metabolismo, né? E toda aquela cadeia, cascata de reações químicas do ciclo da visão, né, passa a ocorrer com alguns engasgos, com alguns problemas, né? Então, uma reação química gera um produto, gera também subprodutos. Muitas vezes esses subprodutos não conseguem ser metabolizados, podem ir se acumulando na retina. Então, aqui é um caso de uma distrofia
pelo gene ABCA4, esses pontinhos amarelos são, na realidade, acúmulos de subprodutos de lipofuscina na retina, né? Então, esse é um exemplo do que acontece numa retina distrófica disfuncionante, né? Além disso, então, ou melhor, em função disso, o manejo da luz. Se nós selecionarmos a qualidade da luz que está penetrando na retina, escolhermos o tipo de luz que vai entrar, nós podemos dessa maneira tirar uma sobrecarga enorme destes cones, né? Então, a luz branca, ela é uma mistura de todas as cores do espectro da luz visível colorida, né? Então existe aquele experimento antigo de Isaac Newton, chamado disco de Newton, que no colégio as crianças às vezes fazem isso, pintam, por exemplo, um círculo branco com todas as cores ali do arco-íris e colocam aquilo ali num eixo giratório e giram aquele disco colorido e cada vez mais rápido, de maneira que a gente consegue misturar essas cores. E a mistura de todas essas cores nos fornece a luz branca. Então, a luz branca, ela tem todas as cores do espectro ali colorido da luz visível. E nós sabemos que a retina, ela é especialmente mais afetada pelo espectro violeta azulado da luz visível, né? Não estou falando do ultravioleta. O ultravioleta também é degenerativo para o olho, especialmente para o cristalino. Mas estou falando do espectro da luz visível, entrando já depois do ultravioleta, o violeta, depois o azul, né? Então, estas duas cores da luz, elas exercem uma sobrecarga enorme no tecido retiniano. Então, filtrar estes espectros da luz visível é uma forma de tratamento importante, de maneira que a gente tira a sobrecarga da retina e esses cones funcionam sem a geração de tantos subprodutos assim e, portanto, com menos acúmulo de substâncias degenerativas no tecido, que acabam acelerando a destruição, a degeneração da retina, certo? Então, existem filtros para isso. Filtros que são capazes, então, de, obviamente, como o próprio nome diz, de filtrarem essa luz violeta azulada de tal maneira que essa luz não entra no olho e a gente passa, então, a ver os objetos coloridos, obviamente sem tanta precisão de cores, porque eu estou arrancando a percepção do azul, do violeta. Então, se eu pegar um filtro, então isso aqui é um filtro, se eu pegar um objeto azul, né, isso aqui é uma borracha azul, então se eu pegar uma borracha azul e colocar um filtro na frente, a minha percepção de cor da borracha é uma percepção de como se a borracha estivesse preta, porque eu estou tirando o azul com um filtro, né, que é especialmente usado para isso intencionalmente. Então essa é uma forma inicial de tratamento, de manejo das distrofias de cones que é fundamental. Além disso, isso acaba aliviando a fotofobia, acaba aliviando a fotodínia, né? E dentro ainda dessa lógica da administração da entrada da luz, da quantidade de luz, nós podemos regular o diâmetro pupilar, né? Então, a luz ela entra pela pupila, né, que é um espaço vazio no meio da íris, e a íris, então, controlada por uma musculatura, né, nós podemos, então, utilizar a pilocarpina, o colírio de pilocarpina, que vai exercer ali uma constrição pupilar, né? Obviamente, nós temos sempre que lembrar dos efeitos colaterais de quaisquer medicamentos que nós usamos e sempre pensarmos na relação entre o benefício e os potenciais malefícios que o medicamento pode fazer. Então, se eu tenho um paciente que está sofrendo com intolerância à claridade, dor à claridade,
uma acuidade visual muito diminuída, né? Ele poderá se beneficiar do uso do colírio de pilocarpina em momentos específicos, sem abusar, obviamente, da medicação, para que não sofra com efeitos colaterais. Então, é interessante nós explicarmos para o paciente que ele pode utilizar um colírio que vai diminuir o diâmetro da sua pupila, vai entrar menos luz e ele terá um conforto muito maior, além de aumentar ali um pouco a profundidade de foco, melhorando também um pouco a acuidade visual, à semelhança do que ocorre no teste do pinhole, né, daquele buraquinho, né, de agulha que a gente então muitas vezes utiliza no exame oftalmológico para checarmos a melhor acuidade visual potencial ali de um paciente. Então, a segunda medida que nós podemos inserir na terapêutica do paciente com distrofia de Cones é o uso de um colírio que faça uma constrição da pupila, né? Além disso, nós podemos também trabalhar em relação a uma outra alteração que eu não falei aqui da distrofia de Cones, que muitas vezes ocorre, que é o nistagmo. Então, o nistagmo, muitas vezes o paciente com distrofia de Cones, ele tem um movimento ocular involuntário, descontrolado, né, que pode ser mais horizontal, pode ser mais vertical, pode ser combinado, pode ser giratório, né, pode ser simétrico, assimétrico, pode ter alta frequência, alta amplitude, pode ser variável, né? Então, de diversas maneiras, o nistagmo pode ocorrer aí nas distrofias de Cones. E o nistagmo, muitas vezes, ele traz para o paciente uma situação chamada oscilopsia, que é a percepção que as coisas estão balançando. Então, às vezes, o paciente tenta ler alguma coisa e aquele tremor de imagem pode atrapalhar a leitura. Então, medicamentos que diminuam a amplitude do movimento podem trazer benefício visual também. Podem melhorar a acuidade visual, consequentemente podem melhorar um pouco a visão de cores também, né? As cores vicinais ali acabam se misturando menos, né, com uma amplitude de movimento menor. Então, alguns medicamentos como gabapentina, memantina, medicamentos largamente utilizados, muitas vezes para situações convulsivas em neurologia, nós também podemos utilizar nessa regulação, nesta modulação deste movimento involuntário, muitas vezes presente nos pacientes com nistagmo. Tá? Então, estas medidas, elas são medidas que obviamente não curam a distrofia de Cones, mas melhoram sobremaneira significativamente a qualidade do sistema visual e, como eu falei, portanto, da qualidade geral de vida do paciente, né? Então, essas são algumas dicas importantes que eu queria deixar para vocês para que nós possamos melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. Obrigado.